Olá, olá a todos, boa noite. Alguns já devem me conhecer de outras lives por aqui. Eu me chamo Túlio Miranda, eu sou um dos membros da Confraria Dom Vital e cá estou para receber um outro ilustre membro, dessa vez do Centro Anchieta. Vamos ver aqui se o nosso amigo já está pronto para participar dessa live conosco. Vamos dar um tempo aqui para que ele possa chegar. Então aí vamos dar tempo também para que as pessoas possam chegar e possam participar da nossa live. Boa noite a todos. Então estamos aí só esperando que ele solicite participar da live, o Ademilson aí. Ok. Opa. Então, agora vai. Grande Ademilson. Opa, Como vai? boa noite. Boa noite. Prazer, Ademilson, né? Agora a gente se falando aí, agora ao vivo, com o pessoal. Isso pela primeira vez, né? Isso. Muito bom. Então, como estamos? Por favor, Ademilson, se apresente. Eu acho que alguns dos nossos seguidores provavelmente não conhecem você, sua origem. Please. Então, meu nome é Ademilson, sou natural de Jacareí, interior de São Paulo, né? Moro atualmente em Vila Velha, no Espírito Santo. Tenho 32 anos, sou casado há um ano. Bom. E sou recém-formado em psicologia, me formei no final do ano passado. E tenho aí uma caminhada na Igreja Católica, né, com uma boa e sólida fé, né, bem solidificada. E agora exercendo a psicologia, principalmente clínica, né, atendimento online, presencial. E hoje conversar um pouquinho aí, um assunto um pouquinho delicado nos últimos dias, né, devido à situação, né, que ocorreu aí no fim de semana passado, mas bastante frutuoso, né, profundo, frutuoso e necessário para esclarecer a muitos, né, muitos alunos, muitas pessoas, muitas mulheres, muitos jovens e adolescentes que talvez possa estar nos assistindo aí ou depois vai ver essa live, mas também para destravar a mente daqueles que já sai julgando, né? Somente por ver o post da foto, né? Somente por ver o tema, né? Ah, mas é um homem que vai falar, mas você não sabe, você não tem o sentimento de uma mulher, você Lugar não de tem fala, né? útero, você não tem útero, você não sabe. Opa, é verdade, eu não tenho, né? Não sei mesmo, nunca abortei, não vou abortar. Mas alguma coisa a gente pode discutir sobre esses efeitos psicológicos, emocionais aí do aborto na vida de um homem, na vida de uma mulher, na vida de uma família, na vida dos próprios profissionais abortistas, que também têm consequências emocionais. Excelente. Excelente introdução. Pessoas, eu queria fazer uma pergunta técnica aqui. Eu consigo ouvir o retorno da minha voz. Eu preciso saber se a minha voz está duplicada para vocês. Deixe-me ir. Ok. E eu consigo me ouvir, eu só não sei se esse som duplicado vai sair na, na gravação. Ó, deixa eu ver aqui. Eu estou te ouvindo bem. Muito bom. Particularmente, eu estou te ouvindo bem. Curioso, mas tudo bem. É engraçado, eu consigo me ouvir, muito estranho. Ok, vamos lá, vamos dar seguimento. Consigo trabalhar desse jeito, não tem problema não. Então, nós temos que discutir aqui, você já levantou alguns pontos muito bem, com grande habilidade, eu fico muito feliz. E
A nossa meta é falar dos traumas, do impacto psicológico que há. Então, eu acho que seria interessante a gente não rodear muito. Então, por quê? A coisa do jeito que ela é vendida hoje para nós, eu coloco vendido mesmo, acho que esse é o melhor termo, a forma como tudo isso é apresentado para a gente, em especial para as mulheres, é que se o aborto não for feito, haverá um trauma. Então, coloca-se aí um antagonismo entre o conforto, o bem-estar da mãe, da mulher, em detrimento da aparente não vida do filho. E se nós nos preocuparmos de ler relatos, rapidamente nós encontramos, por um lado, histórias de mulheres que ficaram profundamente marcadas por esse episódio, ainda que tenha sido realizada na tenra idade, e, ao contrário disso, mulheres que foram restauradas por terem dito não no momento dessas coisas. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Quais são esses traumas? Que marcas que eles deixam nas pessoas? Talvez seria interessante também não falar somente das marcas que ficam nas mulheres, mas nessas pessoas que também ficam ali mais próximas a elas, talvez o companheiro, talvez os familiares. Então, eu queria que o senhor trouxesse essa experiência para a gente, o que o senhor conhece sobre isso, para que a gente pudesse aprender aqui. Por favor. Primeiramente, né? Qual o seu nome? Porque a gente... Perdão, eu pensei que os meninos da administração tinham dito para você. Eu me chamo Não. Túlio Miranda, eu tinha me apresentado aqui logo que a live começou. Eu me chamo Túlio Miranda, eu sou membro da Confraria da Vital. Eu trabalho como professor de inglês, eu ganho a vida assim. Só que eu sou formado em História. E como historiador, né, supostamente bacharel em História, eu sou ovelha negra, né, porque não sou de esquerda e tal, sou católico, conservador. Então, bom, mas esse sou eu. E não fui escolhido à toa para conversar com você, porque eu sou uma pessoa muito interessada em psicologia, sempre que posso eu estou lendo, né? Hoje, vamos dizer assim, dos grandes nomes da psicologia hoje, o que mais me influencia é o Jordan Peterson. Foi ele quem me fez ter um contato preliminar com a psicologia do Carl Gustav Jung. E sempre que posso eu estou lendo alguma coisa, especialmente nessa questão de comportamental, ou estruturas da personalidade, etc. Mas, para mim, como católico, eu nunca quero ficar nessa casa rasa, porque eu percebo que alguns deles esquecem do transcendental, então eu procuro fazer o contrapeso, etc. Mas não é à toa que os meus companheiros, os meus líderes, me escolheram para estar aqui com você hoje, por causa dessa afinidade com a psicologia, entendeu? Eu uso isso muito na educação, eu estou o tempo todo lidando com pessoas, frustrações, medos, sonhos, então isso me ajuda a gerir um pouco esse lado humano do trabalho. Bom, Perfeito. Legal, Legal. Muito obrigado. Parabéns. Thank you. Prazer, né? Conhecer. Foi mal. Conhecer o pessoal aí o Jefferson, né? Que foi o primeiro contato e agora te conhecendo. Excelente, né? Também gostaria de ressaltar que eu faço parte da ala de psicologia, né? Eu coordeno a ala de psicologia do Centro Anchieta, que fica em Vitória, no Espírito Santo, né? Mas também tem um excelente trabalho, enfim, na Grande Vitória, né? Excelente. Legal. Então, vamos ser objetivos, claros e retos, com machado na raiz, cortando mal pela raiz, né? Vamos lá. Inicialmente, como se deu a gravidez? Né? Como se dá uma gravidez e como chega o pensamento na mulher, no homem, o aborto? Pressão. É uma pressão, é um estresse, ela está sob pressão. Né? Ela está sob pressão. Aí a gente traz o caso da menina estuprada, pior ainda, uma pressão absoluta. Pela mídia, por questões religiosas, por pressão de tudo quanto é lado, né? Principalmente grupos feministas, abortistas, aproveitam da situação para realização sem escrúpulo, né? Com todo o escrúpulo do mundo, né? Sem dó nem piedade, querem
esse bebê para avançar a agenda da cultura da morte. Enfim, o que fica, né? É uma gravidez de risco. Uma gravidez de risco porque ela está abalada já, a mulher já está abalada, o homem já está abalado porque não quer esse filho, ela não quer esse filho, não sabe. Então, se chega influências para a retirada da criança, né? A decisão vai ser a retirada da criança. Há uma chance grande, né? Há uma chance grande. Agora, se ela chega com recursos para uma estrutura, né, emocional, saúde, judicial, se ela sofre violência, se ela, né, vem de, por exemplo, fruto de um abuso, já sofria uma relação abusiva, já é um apoio para que o aborto não aconteça. Né? O aborto não aconteça. Antes, né, de se aprofundar nisso, nós estamos também numa guerra semântica, né? Guerra semântica, eles mudam, querem tirar totalmente o peso emocional do bebê. Não é bebê, é feto. É feto, né? Não é criança, é um amontoado de células. Sim. Não é neném, não é pessoa, enfim. Ah, não, tira esse negócio daí, esse peso, é um fardo. Né? Então, assim, outro questionamento que fica, né? Quando, né, na concepção, né, quando até o nascimento, não, pode abortar até os 9 meses, até os 6 meses, até os 3 meses, mas quando ele se torna pessoa, a dignidade da pessoa, né? Ele se torna pessoa aos 3 meses, ele se torna pessoa às 22 semanas, né? Aquele bebê, aquele neném, se torna pessoa quando nasce, né? Não, aos 9 meses. Né? Então, assim, é uma lavagem cerebral que querem colocar na cabeça das pessoas. Né? Me permita, se o senhor quiser continuar, por favor, continue. Não, pode pontuar. Tem um ponto que, o primeiro ponto que o senhor ressaltou foi a questão da pressão. E a meu ver, o caso de uma gravidez, especialmente quando se trata de uma gravidez inesperada, ela é o caso mesmo de ser estudado caso a caso. E quando eu falo ser estudado caso a caso, eu me refiro à questão da pressão psicológica que a pessoa sofre. Então, como um católico, ou como um cristão, ou como, eu diria até como uma pessoa sensata, matar uma criança nunca é opção, pelo amor do Santo Cristo. Mas eu me refiro à questão da pressão. Só que hoje, uma coisa que a gente nota com uma clareza muito grande é como as pessoas conseguiram chegar ao ponto de ver um filho como se ele parecesse o preâmbulo do fim do mundo. Né? Então, assim, fazer sexo é uma das melhores coisas do mundo para a maioria das pessoas, especialmente quanto mais paganizada a pessoa for. E eu até diria que até para os mais cristãos, né? Porque se a vida surge dali, provavelmente é realmente uma das melhores coisas que Deus inventou. Então, beleza. Então, a primeira parte é boa, mas a segunda parte é ruim? É isso mesmo? Então, assim, por favor, continue. Eu creio que é uma alienação da realidade. Uhum. Né? É uma alienação da realidade, porque eles não querem se instalar na realidade, mas sim no mundo de fantasias, no mundo de oba-oba. Né? Sim, concordo. Porque o drama, a meu ver, se instala, esse escapismo da realidade que o senhor mencionou, se instala no seguinte: ser feliz é não sofrer. É atingir uma condição de vida onde eu possa gozar o tempo todo e não tenha que me privar de nada. E quando eu digo gozar, é ter a sensação do prazer. Então, eu lembro que uma vez, há um bom tempo atrás, eu vi um vídeo do padre Paulo Ricardo que ele falava: se você é a favor do aborto, isso te faz um materialista em perfeito estado. Por quê? Porque você não está disposto a sacrificar o teu conforto por uma nova vida. E o que é interessante é que, e aí me lembra uma frase do Jordan Peterson que eu recentemente utilizei com os meus alunos, que era o seguinte: não busque parar de sofrer, busque
uma razão para viver, uma responsabilidade que você coloque sobre os seus ombros, ou a maior quantidade de responsabilidade que você puder colocar sobre seus ombros, de maneira que o sofrimento inerente da vida se torne irrelevante. Então, a primeira grande ilusão dos jovens idiotas, e aí eu uso o termo idiota como burros mesmo, né, como os americanos gostam de utilizar, stupid, no sentido de que nós somos tão burros que nós somos engabelados pela história de que é possível ser feliz, como se isso significasse que é possível não sofrer um dia. Então, a Ana Vitória coloca aqui a negação da própria criação para negar Deus. De fato, porque o mundo não foi ordenado segundo Deus para que a gente sonhasse, eu vou trabalhar, vou me formar, não sei o quê, vou casar com um marido lindo e vai ser tudo perfeito. Não, não vai não. Então, assim, o que eu percebo é que as pessoas estão fracas demais no sentido de, beleza, estamos grávidos, né? Aquela brincadeira que hoje tem, né? Epa, a internet do Edmilson aqui travou um pouquinho. Vamos esperar um pouquinho para ele voltar. Opa, voltou. Muito bom. Então, essa era a minha impressão. É como se nós mentalmente fôssemos muito fracos de não adotar uma postura de vida de perceber que sofrer com um sentido para esse sofrimento nos torna mais fortes e também faz com que a nossa vida seja mais preenchida de sentido. Então, talvez essa pressão que a sociedade exerça, talvez essa pressão que os grupos políticos venham a exercer, ou mesmo a sensação de abandono. Cara, talvez o pai abandone, talvez as famílias abandonem, talvez a sociedade não ofereça qualquer assistência. Mas uma das coisas que a gente percebe na história é que o indivíduo ele é muito poderoso, né? Veja o que Nosso Senhor Jesus Cristo, como um indivíduo, foi capaz de fazer. Veja o que Nossa Senhora, como um indivíduo, foi capaz de fazer. Grandes homens, grandes santos na história da Igreja Católica foram capazes de coisas extraordinárias sozinhos, sustentados apenas pela graça, né? Então, eu acho que esse seria um dado que nós precisamos recuperar, de corajosamente enfrentar as novas responsabilidades que a vida coloca para nós. Talvez esse seja o primeiro ponto. O senhor falou de um segundo ponto, que agora me escapa, porque eu me deixei carregar pelas ideias desse primeiro ponto. Mas, por favor, continue. Talvez a gente pudesse atender um pouco a demanda, uma das demandas que foi colocada aqui, sobre falamos da questão de onde a vida começa, quando o senhor falou da guerra semântica. Eu lembro que quando eu estudei biologia, e eu estudei biologia na escola, porque eu sou formado em história, então falo um tempo enorme, eu não vou aqui falar, porque... Anyways, a questão é a seguinte, eu lembro que quando a gente foi estudar as primeiras aulas de biologia, o professor, que era biólogo, falou assim, a ciência da biologia não consegue definir a vida. Mas olha só que palhaçada. Aqueles doutos senhores não são capazes de definir o que é a vida. E como é que um animal deste consegue definir onde é que a vida começa? E aí, um dia desse, um aluno meu, fui visitar um aluno da aula, chegou assim, mas e a questão dos 3 meses? É o seguinte, você sabe onde é que a vida, você sabe conceituar a vida? Se você não sabe determinar o que é vida, você não sabe dizer onde a vida começa, irmão. Porque o segundo elemento não precede o primeiro. Simples assim. Então, você vê que... E outra coisa, essa questão de, mas é uma pessoa, não é uma pessoa, quem decide que é uma pessoa e quem não é uma pessoa? A gente fala muito hoje de instabilidade jurídica no país. Se as pessoas levassem até as últimas consequências isso que certos ativistas falam, é o seguinte, se alguém tem o poder de, pela palavra escrita ou pela palavra falada, determinar que um bebê de 6, 7, 3 ou 2 dias é ou não é uma pessoa dentro ou fora da barriga da mãe, o que impede de uma pessoa chegar e depois dizer assim, Túlio, você, por pensar o que pensa, por defender o que defende, você não é mais uma pessoa. Você não tem individualidade. Exato. Você não existe. Você não merece existir. Por mero fiat, por mero faça-se. Ou seja, basta que ele ponha as palavras necessárias. Uma canetada te anula. Uma canetada te anula. Ele bota as palavras numa frase, seja verbalmente, seja no papel, e o meu ente,
a minha estrutura real deixa de ter aquele valor, só por isso. Se as pessoas tivessem um mínimo de malícia, cara, de malícia, como os antigos tiveram, como, por exemplo, os Founding Fathers americanos já anteciparam esse tipo de coisa. Quando a lei se estruturou, e construída aí pelos grandes padres da igreja, que desenvolveram o direito canônico, eles entenderam isso. O que determina a lei, o que embasa a lei, não é um argumento de palavras. Porque o que é argumentável hoje pode não ser argumentável amanhã, basta que haja senso ou dissenso. Perfeito. Se a estrutura da realidade não embasa aquilo que nós conceituamos como regra, então nós estamos vivendo no reino de Satã, parceiro. Nós estamos vivendo no reino de Satã. Então, isso é muito importante que as pessoas entendam. Eu lembro que um dos meus amigos da faculdade, o Elton, uma pessoa que admiro muito pela inteligência que tem, ele uma vez falou muito claramente com o argumento aristotélico, que é o próprio argumento que o professor Olavo usa ao falar do aborto. Olha, se você tem uma pedra, você pega aquela pedra, você pode polir, ela pode se tornar talvez uma joia. Né? Ou ela pode se tornar, por exemplo, um tijolo para você colocar lá na muralha. Se eu tenho o couro do animal, né? Se eu tenho a vaca, eu posso matar aquela vaca, eu posso pegar o couro dela e posso fazer um sapato ou uma roupa para mim. Mas daquele agrupado de células, aquele suposto agrupado de células, dali não vai sair uma pedra. Daí não vai sair um tijolo, dali não vai sair roupa, nem vai sair um avião. Só há uma coisa que vai sair dali, um ser humano. Então ele é um ser em potência. Se ele não é um ser humano na sua atualidade agora, né, na sua verdade e atualidade, ele é pelo menos um ser humano em potência. É por essa mesma razão que as pessoas abortam. Porque se... a minha noiva, por exemplo, é doida para criar aquele gatinho pequenininho, né, um gatinho mini, assim, chamado Munchkin. Pronto. Se fosse virar aquele gatinho fofinho, lindinho que você deseja ter, você não abortava? Se fosse virar um iPhone, também você não abortava? Então, é justamente porque vai virar um ser humano que neguinho aborta. É, né, uma sociedade hedonista que busca o seu prazer constante, para sempre, prazer, prazer, prazer. Diante da frustração, querem uma solução imediata, rápida. Sim. Né? Prazer, sexo, prazer, prazer, prazer. Ah, filho é um peso, é um fardo. Vou perder minha juventude, né? Meus peitos vai cair, porque eu vou dar de mamar, né? Vou ficar com a cicatriz, que vai ser cesárea. Sim. Ou então, né? Enfim, minha vagina vai alargar mais. Enfim, várias coisas. Enfim, estética. O meu homem vai parar de me achar bonita, né? Uhum. Ah, não, vou ter que pagar pensão. Homem, vou ter que pagar pensão, não, tirar meu salário, minha cerveja, meu não sei o quê, não, vai dar certo isso não. Enfim, né? Sim. Prazer, prazer. Aí entra a pressão, voltando ao que nós dizíamos, né? Sim. Só para retomar, ir direto ao ponto. Aquela pressão. Diante dessa pressão que a gente percebe uma mulher à beira de abortar, o que nós somos convidados a fazer enquanto, né, pessoas que cuidam de outra pessoa, de outro indivíduo, e que também defende aquele que não pode se defender, Sim. que é o bebê no ventre. Isso. Né? Então, creio que essa live, nós queremos ser a voz daquele que ainda não fala. Né? A voz do que não tem voz. Né? Defender quem não consegue se defender por si só. Isso. Né? Que é o bebê. Em defesa da primeiríssima. Se tem a primeira infância, tem a primeiríssima infância, que é a vida intrauterina. Isso, que ele já sente a emoção, ele já sente dor. Né? Um tempo atrás eu vi um vídeo de uma criança no ventre e ela brincava de gangorra. Né? Ela fazia assim com a perninha assim, né? Sensacional. Fazia assim dentro do ventre. Gente, pelo amor de Deus, como não se comover com uma coisa dessa? Né? Depois, diante dessa pressão, o que nós somos convidados a fazer? Acompanhar psicologicamente essa mulher, né, esse casal, se tem conflito ali com a lei, tem que ter um acompanhamento judicial, suporte judicial, né? Depois, as causas, e por que quer abortar, como assim, né?
que é para você ser mãe, como é para você ter um filho, né? Como é para você questioná-la, né? Fazer ela se aprofundar nas suas questões próprias, né? Aquele diálogo socrático, né? E fazer ela parir A uma ideia. boa ideia. Isso. Uma boa ideia de ter filho é bom. Ter filho, ok, eu posso ter meu filho, mas eu vou dar para doação. Não quero, ok, né? Ela tem a decisão dela, né? Enfim. Edmilson, é isso? Ademilson. Ademilson. Ademilson, poderia-se dizer que geralmente nesse momento o casal, ou mesmo a mulher, decide com a emoção mais do que com a razão? Com certeza, porque a razão se instala na realidade, né? A emoção, ela é paixão. Sim. A paixão ludibria, ela cega, né? Ela cega a paixão, né? É impulso, né? Ela pensa mais Quando a no gente momento, age, né? quando a gente age por impulso, o que acontece, né? Na hora da raiva, na Não, hora, faz uma besteira, fala o que não deve, bate na aham, pessoa, né? bate, mata, enfim, Sim, né? Toma decisões erradas, né? Na hora do impulso, sim. né? A gente se perde, é caos. A consequência, né? É caos. Então, diante dessa pressão, diante dessa paixão que ilude, que cega, que nos literalmente cega, né? O auxílio econômico, né? Oferecer auxílio econômico, como contatos, né? A igreja, Sim. né? A maior instituição de caridade do mundo ao longo dos séculos foi a Igreja Católica. É a Igreja Católica, Isso. né? Com seus Quem tem, altos e quem tem feito baixos, um trabalho né? muito bom nisso foi a Doris Hipólito, lá do Rio de Janeiro, com a missão Uhum, Provida de lá. uhum, uhum, Talvez seja hoje no Brasil a melhor missão Provida, que tem os melhores trabalhos e que uhum, alguns cantos no país eles estão tentando replicar isso. Mas ela tem uhum, toda uma estrutura de suporte, como você falou, suporte psicológico, suporte econômico, suporte uhum, emocional, né? uhum. Eu acho que Sim. talvez uma das grandes dificuldades para essas mulheres seja ver-se sozinha, desamparada pelo pai, sabe? E outra coisa, né? Acesso à saúde, auxílio à saúde da Sim, mãe, antes, durante e depois. Todos esses auxílios, né? Essa ajuda, antes, durante e depois do parto, né? sim. Antes, durante a gravidez e tal, e depois, né? Com o nascimento da criança. E eu quero lembrar algo aqui, né? Esse caso da menina de 10 anos é aqui do estado, então eu acompanhei um pouco de perto e fui vendo as notícias e tal, e, né, eu posso dizer que eu sou testemunha ocular, que havia pessoas, né, grupos de médicos, grupos, auxílio, literalmente auxílio para ajudar aquela criança, aquela família, para que ela não abortasse, tivesse a criança, enfim, se o Estado colaborasse, né, Sim. coisa que não aconteceu. Foi Então, um silêncio ensurdecedor. né? Então, ouvi dizer de padres, de religiosos que ofereceram a casa para ela ir, né, já que a criança estava, né, sofrendo abuso, enfim, acesso a todos esses auxílios, a todas as áreas dessa vida para poder salvar a criança, né, auxílio ali à avó que ajudava a cuidar da criança, enfim, mas infelizmente, né, Ocorreu. ocorreu o que aconteceu. Certo? E Por favor. diante disso, né, a síndrome, né? Síndrome pós-aborto. Não sei se você quiser pontuar, pode me cortar, Não, por né? favor, não, não. Você é A o convidado, síndrome, por a favor. síndrome pós-aborto é justamente o ponto que a gente tem que chegar, Certo. né? Onde a gente tem que chegar, o que é a síndrome? Senão um conjunto de sintomas. Conjunto de sintomas. Ocorreu ali o aborto. Mesmo em aborto espontâneo, família linda, um casalzinho lindo, casou, bonitinho, relação, concebeu, Uhum. mas devido ali à saúde da mulher, né, aconteceu o que aconteceu, abortou espontaneamente, né?
se o aborto espontâneo já é traumático para o casal, para a mulher, para aquela família, imagina aquele aborto invasivo, agressivo, induzido, né, aonde mata a criança dentro do ventre e depois cava a mulher, faz a curetagem, cava o útero da mulher, tirando pedaços da criança, sugando a criança, injetando uma injeção de potássio, cloreto de potássio no coração de uma criança e depois arranca os pedaços da criança. Isso é muito mais traumático, né? Se um abuso sexual já traz um trauma profundo, né? E no DSM, que é o livro de diagnóstico médico de transtornos mentais, né? Já traz que um abuso sexual sobre transtornos pós-traumáticos, né? Lá naquela parte diz sobre que principalmente criança que sofre abuso sexual tem uma tendência, uma prevalência em aparecer depois ideação suicida e chegando ao ato suicida, né? Isso só o abuso. Imagina a consequência desse ato invasivo do aborto, né? Mais traumático ainda. Eu lembro, algumas coisas vieram à minha cabeça ao momento que o senhor falava. Eu vinha discutindo isso com a minha noiva recentemente, e ela enfermeira, né? Tá fazendo enfermeira técnica, se formando como enfermeira agora, vai ser bacharel em enfermagem. Eu particularmente não gosto do termo bacharela. O pessoal hoje em dia usa esse negócio, eu acho um negócio extremamente esdrúxulo. Então, na minha cabeça, bacharel é um termo para os dois gêneros. Se eu estiver errado, por favor, alguém me corrija. Mas vamos lá. Então a questão é a seguinte. Ela me falou o seguinte, que o corpo da mulher, ele sofre uma série de alterações biológicas, ele se prepara para toda essa gestação. Então, só te cortando. Não, à vontade. O corpo da mulher, ele foi feito para gerar uma máquina de vida, né? Uma máquina de fazer vida. É propício para gerar a vida naturalmente. A ordem natural dele é gerar vida. Isso. Né? Então, aí ele se programa para todo esse processo de 9 meses. Tudo da mente a essa parte aqui fisiológica dela já inicia um processo de alteração. E esse processo terá um fim. Mas esse fim, ele também tem um curso natural cuja os comandos ou as informações que indicam para o corpo que é preciso encerrar esse ciclo é com o próprio momento do parto. Então, beleza. Houve a fecundação. O corpo reage a essa fecundação com os estímulos específicos, produção de hormônios, etc., as modificações, e esse momento é abruptamente interrompido. Então, esse talvez seria um dos principais traumas. E a minha pergunta, professor, seria a seguinte. Esse trauma ele é experimentado logo após o aborto? E uma outra coisa, por quanto tempo a mulher também apresenta problemas associados a esse interrompimento, essa interrupção abrupta desse processo fisiológico de alterações? Quais são as evidências que a gente tem? As consequências físicas, né? Algumas, as imediatas, que é o risco de morte, né? O risco de morte, a hemorragia, as infecções, porque se um pedaço do bebê ficou ali, né, no útero, vai inflamar, vai infeccionar, aí já viu, né, o que pode vir a acontecer ao organismo. Certo. Né? E o risco de perfurar o útero, né, ali na curetagem, ali tirando, né, pedaços do bebê, né, pode perfurar o útero, né, perfurar o órgão, né, subindo mais por organismo ali na anatomia do corpo da mulher, por algum órgão, né, e depois as consequências tardias, né, isso físicas, as consequências físicas, a esterilidade, a gravidez extrauterina, né, fora do útero, dentre outras. E o aborto traz, além dessas físicas, né, as psicológicas. A principal que é citada aí, os estudiosos citam, que é a síndrome pós-aborto. Que
síndrome, que é um conjunto de sintomas. Ah, tá, pós-aborto é imediato, né? Não necessariamente. Não necessariamente, né? Mas o que pode vir a aparecer dias, semanas, meses ou anos depois. Vou ir elencando, pode me cortar, hein, se você quiser. Não, a minha curiosidade seria quais são esses principais aspectos que a mulher apresenta, assim, o comportamento, os sintomas, como que ela vai se apresentando. Eu posso dizer, essa senhora provavelmente está sofrendo disso. Talvez o que os nossos espectadores aqui queiram saber seria mais detalhes de como a gente identifica isso na mulher. Sentimento de culpa, remorso, vamos lá. São os sintomas que ela apresenta, por exemplo, vou fazer a sessão de terapia ou, né, enfim, tentou suicídio, é necessário uma dosagem de determinado remédio, vai recomendar ela passar no psiquiatra e o psiquiatra, né, vai coletar os dados e esses são os sintomas mais recorrentes, né? Sentimento de culpa, remorso, angústia, uma reintrodução da experiência vivida, né? Ela, através dos sonhos, né? Ou então lembranças, começa a aparecer, né? Ou ouve o choro do neném, ouve, né? Alguma alucinação, né? Isso, estou dizendo isso tanto na mulher, mas pode aparecer em homens também. Em homens também. Né? Há dados que aparecem também em homens. Alucinação, né? De ouvir a criança chorando, sonhar, né? Eu li até um artigo esses dias que dizia que um homem sonhou, né, uma enfermeira da equipe médica, né, que fazia parte de uma clínica de aborto lá nos Estados Unidos, e ela sonhava sempre com uma árvore cheia de bebê pendurado de ponta cabeça chorando. Jesus Christ. Então, terrível, né, uma cena terrível. manifestação, né, uma cena terrível. Ela, né, saiu, parou com isso, enfim, era o relato do artigo dizendo, né, que essa aparece em sonhos, né? Por quê? Porque não é algo natural nosso, ser humano. Então, o psiquismo nosso, de certa forma, rejeita, de certa forma, se manifesta. Essas né? mulheres correm o risco de desenvolver síndrome de desordem pós-traumática? Sim, né? Sim. Vou chegar nesse ponto, Ok. né? Vamos lá. Evitação e negação de aceitar que o aborto ocorreu. Né? Igual os sintomas pós-traumáticos, né? Tem até um psiquiatra que cunhou esse conceito, né, de síndrome pós-aborto, que é o... Se eu acho ele aqui. Vicente Rui, né, o psiquiatra, 1975, se eu não me engano. Brasileiro? Ele cunhou, não, americano, né? Ele cunhou esse síndrome pós-aborto, né? E ele fez uma pesquisa com homens que voltaram da guerra, né? Com sintomas que aqueles homens que voltaram da guerra, com mulheres, homens e mulheres que sofreram, né, com o aborto, né, tanto espontâneo quanto aborto induzido. E ele chegou numa conclusão: ambos apresentavam aproximadamente os mesmos sintomas, né, sintomas esses que eu estou elencando, né, mudanças de humor, estados de hiperexcitação, né, agitação, Fique inquieto. estado de desconexão com a vida, né? Aquela pessoa que perde o senso da realidade, perde o senso da realidade. Depressão, né? Depressão é mais comum, né? Ansiedade, síndrome, né? As síndromes ansiosas. Homens, principalmente os homens, mulheres também, abuso de substâncias, né? Drogas e álcool, né? A tendência ali é busca por prazer, né? Promiscuidade, né? Sim, sim. Uma forma de esquecer o trauma, né? Uma forma de abafar o trauma com doses altas de prazer. Perfeito. Né? E o mais drástico, que é a ideação,
assim como o comportamento suicida, o ato de, né, a tentativa de suicídio mesmo, O senhor poderia chegando até explicar um pouco melhor o que seria a ideação para o nosso público? né, aquele pensamento que, minha vida não vale nada, a pessoa já está ali, meio, Hum, né, desconexa com a realidade, já está alienada, assim, perdida nos seus pensamentos, há um caos interior, que ela vai. e fica, mas mas se eu jogar meu carro, e se eu virar meu carro aqui? Fica andando de carro Hum, na cidade. Mas se eu jogar da ponte? Né? entendi. E fica assim, né? E se eu pular? E fica olhando de longe a faca, fica ali, né? Olhando pro pulso, olhando pra faca, olhando na corda. Fica, aquela coisa fica, Fixando. remoendo, fixando, né? Como, como, Literalmente como, como minha avó costumava dizer, o diabo fica tentando, né? fica, né? A fixação, aquela coisa fica impregnada na cabeça da Sim. pessoa, a ideação suicida, né? Infelizmente podendo chegar ao ato. E outra coisa interessantíssima que é a síndrome de aniversário, que sempre quando chega o dia, o mês que a mãe fez o aborto, né? Que a mãe é mãe de um bebê vivo ou Ou morto, é morto, mãe, ela é mãe. ela é Basta ter mãe, concebido, ela já é mãe. ela é mãe. Né? Certo. Então, chegando o dia, o mês, aqueles sintomas de depressão, ansiedade, Ficam aguçados. excitação, ficam aguçadíssimos, aguçadíssimos. É aonde pode vir, né? Se ela já está com uma ideação suicida, pode vir ao ato, Exato. né? Do Faz todo suicídio. sentido. Uhum. É, E por favor. pode falar, O senhor, pode continuar. o senhor, talvez o senhor esteja chegando próximo da PTSD, né? Eu infelizmente acabo sempre utilizando a língua em inglês, né? A sigla em inglês, PTSD, que é Síndrome de Desordem e Estresse Pós-Traumático, é isso, correto? Estresse pós-traumático. Isso, correto. Perfeito. Não sei se o senhor gostaria de falar alguma coisa antes da gente chegar nesse ponto, porque eu posso esperar. Não, podemos prosseguir. Pode. Uma coisa interessante, e aí eu vou aludir de novo àquilo que eu aprendi com as aulas do Peterson. O Peterson relata coisas bem interessantes sobre como algumas pessoas desenvolvem o estresse de desordem pós-traumático. Seria o seguinte, tem dois casos específicos. Seria aquele primeiro, quando a pessoa é muito ingênua, ela acredita de fato que todas as pessoas, por exemplo, são boas, são muito boas, e elas acabam encontrando um indivíduo que é verdadeiramente mal. E ele tem esse verdadeiro prazer em fazer as pessoas sofrerem. Então encontra essa pobre coitada, pessoa, o rapaz, não interessa, faz a pessoa sofrer miseravelmente e causa um choque de realidade. Né? Causa um choque. A pessoa, meu mundo, eu acreditava que o mundo era desse jeito, o mundo não é, todo mundo rui, toda a estrutura de cosmovisão daquela pessoa colapsa e ela precisa agora dar contas, recolher os cacos. Mas tem uma coisa muito interessante. Talvez o senhor tenha estudado isso, que é o episódio da Guerra do Vietnã. Muitos rapazes foram para a Guerra do Vietnã e quando voltaram de lá, voltaram com PTSD. Eles voltaram com essa doença e o senhor deve saber também, com um alto índice de dependência de heroína. Outras drogas, mas também especialmente heroína. Por quê? Uhum. Porque o rapazinho, imagina, né? O rapazinho cresce numa cidadezinha do interior do Kansas, né? Cuidando das vaquinhas, cuidando das ovelhinhas, né? Da cerca, aquela coisa toda, cuida lá do celeiro. Aí vem a convocação para se alistar. Eles, na verdade, muitos deles nem precisavam ser convocados, porque nos Estados Unidos eles se alistam para lutar pelo país, é o orgulho da família, é o rapaz que vai para a guerra. Só que todo aquele estresse, toda aquela guerra, muitas vezes sem sentido, porque a guerra do Vietnã foi uma guerra politicamente muito mal embasada, sem um motivo verdadeiramente bem embasado para os Estados Unidos naquele momento. Então, eles cometeram verdadeiras atrocidades contra os Vietcongs e especialmente contra os inocentes, as pessoas indefesas da região. Então, você que se conceituava como uma pessoa boa, que não era capaz de matar pessoas indefesas, você comete monstruosidades. Então você se conceitua de um modo, você vai lá e comete uma ação ou comete uma série de ações que não condizem com a tua própria visão de si.
E aí quando o pobre coitado, porque embora esse cara seja um criminoso, e é verdade quando a gente diz isso, um criminoso de guerra, este pobre coitado volta para o Kansas, ele não consegue lidar com o fato de que ele era capaz de cometer atos inomináveis. Ou seja, o mal habitava dentro dele, ele não sabia. E aí ele desenvolve esse estresse, post-traumatic stress disorder, né? Esse desordem de estresse pós-traumático. Beleza. A minha pergunta, professor, aqui seria a seguinte: se é possível associar esse episódio do PTSD dos soldados Vietcong, dos soldados da guerra do Vietnã, com essas senhoras, essas moças que cometem o aborto. Porque elas, veja, das poucas coisas que eu aprendi, uma das coisas mais interessantes foi sobre os estudos do Dr. Baron Cohen, quando ele fala que o cérebro da mulher é essencialmente empático por causa das regulações hormonais. A mulher nós homens, em geral, nós nos interessamos por máquinas, coisas, né, sistemas. Eu acho que eu mesmo, por exemplo, eu sou um pouco fora da curva, eu sou um pouco ponto fora da curva, porque eu realmente me interesso por pessoas. Mas eu analiso muito as pessoas como sistemas, então eu acho que eu também não fujo muito da testosterona que me cabe. Mas assim, já as mulheres, elas são empáticas, elas se importam como os outros se sentem, e elas querem responder positivamente a como as pessoas estão. Então, é engraçado, eu dei muita aula na casa dos outros. Então, se eu estou dando aula para um aluno, eu chego lá, tem 2 horas de aula marcada com o cara. Eu começo 2 horas. Chega a mãe do indivíduo, aí fala assim: fulano, você ofereceu água para o professor? Não, esqueci. Como? Ela não tem 5 minutos que ela chegou na casa. Ela já pergunta se eu quero um café, se eu quero uma água. Então não é que ele necessariamente seja mal educado. É o seguinte: os homens não se importam muito com como as pessoas se sentem. As mulheres fazem isso o tempo todo. A estrutura hormonal regula empaticamente a mente da mulher. Então, como o senhor falou, elas nasceram elas são geradas para dar a vida e ao mesmo tempo para nutri-las, seja com o seu próprio corpo, seja com o seu comportamento. Então veja que coisa interessante. E aí ela, num momento de dificuldade, ela vai lá e faz um ato inominável que vai contra a sua própria natureza, seja ela biológica, seja ela espiritual. Então seria algo absurdo estabelecer um paralelo entre o PTSD que é desenvolvido pelos soldados e esse PTSD que é desenvolvido pelas mães que abortam? A gente pode dizer que ambos ocorre o processo de despersonalização, né? Eles já não se reconhecem como tal, né? Se antes a criação dela foi, né, exemplo, brincando de boneca, meu filhinho, né, cachorrinha, meu filhinho, nananana, querendo ou não, né, de uma forma geral, né, de uma forma, a maioria, né, a gente fala sempre ali, aquele ponto de estatístico, né, a maioria das mulheres são cuidadas como meninas, como mulheres, como, né, aqui brincam de boneca, por exemplo, né, brincam de boneca, cuida da casa, né, aquele meio que senso do cuidado, né, o senso da maternidade, do olhar mais complexo para as coisas, né, olha os detalhes, ajeita os detalhes, é próprio da mulher. E o cuidado, né, o cuidado, se é próprio da mulher, e ela se depara com ela mesma matando uma criatura frágil, indefesa, que deveria ser cuidada, entra em parafuso aqui dentro. Ela não se reconhece, assim como o soldado, né? O menininho, né? Homem, carpinteiro, sei lá, roceiro, tá lá e chega da guerra e ele dorme e ele sonha que ele estava matando, ou que ele abusou de várias mulheres no Vietnã, ou que ele matou criança porque aquela criança estava com uma bomba para matar os soldados. Ou meramente porque recebeu a ordem do superior, que já não era lá grande coisa. Perfeito, né? Tinha que obedecer, senão era punido. Um traidor de guerra. Né? E poderia ser executado pelo próprio oficial. Ali mesmo era registrado e ponto final, já era. Tchau, mãe.
né? Então, Vale a pena se ressaltar que muitos soldados nazistas cometeram o que cometeram por causa desse mesmo dilema. Né? Se né? recusassem a cometer o crime, seriam assassinados de igual modo. Sim, no livro de Viktor Frankl, né, no Em Busca de Isso. Sentido, ele tem uma hora que ele olha e analisa e fala, né, que aqueles superiores, aquele chefe ali dos guardas, eles são nada mais, nada menos do que marionetes. São prisioneiros como eles. São prisioneiros como ele. A única diferença é que tem um pouquinho mais de poder e pode matar, e pode escolher, e pode isso ou aquilo, comer. Né? Os prisioneiros não. Exato. Né? Então, são tão prisioneiros quanto. Prisioneiros do sistema comunista, nazista. Isso. Né? Então, muda só uma posição, mas são prisioneiros tais quais como. Né? E esses prisioneiros, por exemplo, esses soldados de guerra, são prisioneiros dos seus atos cruéis. Sim. Né? São prisioneiros ali do arrependimento, da culpa, do ódio deles mesmos terem maltratado, coisa que talvez se eles tivessem crescido ali na roça, com a mãe, com o pai, eles jamais tinham feito com o vizinho. Ou seja, sempre existiu uma natural propensão dentro de cada um deles. Ao bem e à felicidade, é o que está intrínseco dentro de nós. Certo. Né? Nós tendemos ao bem. Porém, há de fato também uma grande possibilidade de agir em direção a um mal verdadeiramente escuro, sombrio. E provavelmente essas pessoas não tinham tido a oportunidade prévia de se dar conta de quão perversas elas podiam ser, dadas as condições necessárias. Sim, você disse algo, né, que eu lembro que Santa Teresa de Ávila diz, né, no Livro da Vida: tenho medo de mim mesma. Né? Tenho medo de mim mesma, no sentido de que é capaz de coisas terríveis. Isso. Assim como sou capaz de coisas nobres, coisas excelentes. Isso. Né, de como grandes homens e mulheres, grandes estadistas, grandes santos, grandes pessoas, personalidades ao longo da história da humanidade. Mas somos capazes de coisas terríveis. Sim. Né? O Peterson, quando fala disso, ele cita uma passagem do Jung, Carl Gustav Jung. Ele cita que o Jung não acreditava numa pessoa que ela poderia ser verdadeiramente boa se ela não tivesse conseguido perceber qual é a sua potencialidade para fazer o mal. Porque uma vez se dando conta desse lado sombrio que habita dentro de você, dessa vontade de dominar, possuir, né, tomar a vida, tomar o que é do outro, seja lá o que for. Uma vez que você não é capaz ainda de se dar conta dessa sua sombra que habita dentro de você, você jamais seria capaz de integrá-la a si, a estrutura da sua personalidade, e desse modo você não teria feito uma escolha de ser bom. Você seria apenas uma pessoa ingênua que não teve a oportunidade de perpetrar algum mal sério. Isso é interessante porque, e aí me lembram duas coisas. Uma delas é uma análise do Peterson e a outra é uma homilia de um padre daqui de Recife. Né? Tem a paróquia do Espinheiro aqui, do Sagrado Coração, e se eu não me engano, um dos párocos de lá é o padre Edivaldo. Agora eu não me lembro com clareza o nome dele, mas ele fez a homilia que foi na mesma linha do que o Peterson falou. Quando o Peterson fala do Sermão da Montanha, que nosso Senhor Jesus Cristo disse que os mansos de coração herdarão o reino dos céus, ele se refere ao fato de que na tradução original, no texto original, essa passagem significa que, o texto significa que aqueles que mantêm a espada na bainha herdarão o reino dos céus, como se esses fossem verdadeiramente mansos. Isso é interessante porque, veja, estamos armados. Eu não tenho porte de arma, adoraria ter, mas eu não tenho, certo? Mas isso, eu tive essa experiência quando eu estudei arte marcial durante bons anos da minha vida. Eu pude me dar conta dessa inclinação, desse poder que nós temos. Eu percebi rapidamente que as minhas duas simples mãos, poderiam causar um grande estrago na vida de qualquer pessoa. Então comecei a olhar para mim de um jeito diferente. Rapaz, olha, isso aqui não é brincadeira. Você pode machucar pessoas seriamente, isso pode acabar com a vida de pessoas, inclusive com a sua mesma. Então você anda armado. Nós estamos armados o tempo todo. E ainda que você não tenha tido uma instrução marcial como eu tive,
você pode fazer um mal muito sério. Então você está sempre amado. Basta com que você perca a cabeça, você esteja estressado, basta com que as condições sejam propensas, você é uma arma engatilhada. E dando-se conta dessa realidade, você fala, peraí, eu não quero isso para mim. Eu quero ser verdadeiramente bom. Eu não quero andar por aí sendo um potencial dano para as pessoas. E aí faça uma verdadeira escolha pelo bem. Isso é muito interessante, porque parece que as pessoas não tiveram necessariamente a oportunidade de encontrar-se com esse lado mal que habita dentro delas, ou de dar-se conta dessa potencialidade para o pecado ou para a destruição que existe dentro delas, para que elas pudessem, de fato, fazer uma escolha, vamos dizer assim, uma escolha consciente de servir ao bem, por exemplo. E você falando, eu lembrei, eu esqueci seu nome. Túlio. Me perdoa. Túlio. Bobagem. Túlio, o que, né, o grande Edmund Russell fez, né, uma busca sincera pela verdade, pelo fenômeno em si. Né? Buscou o fenômeno. Então, quando a gente fala, armas matam, opa, não são as armas, é a pessoa que usa a arma. Pessoas matam. Né? Pessoas matam. Né? Gravidez é um peso. Gente, quantas grávidas? Você nasceu de uma mãe que ficou grávida. Né? Gravidez é um peso, gravidez é um fardo. Sua criança é um fardo. Opa, uma vez então você foi um fardo para sua mãe. Mate-se, ué. Se você leva isso a sério, mete uma bala na cabeça, animal. Então, vamos ter a sinceridade da busca pela verdade, até a essência, Sim. até o fenômeno em si. Faz, né, o que Russell diz, né, a redução fenomenológica. Vamos chegar, o que é a vida? O que é a sua vida? Né? Se coloca lá no ventre daquela criança de 10 anos, se coloca lá. Faz esse exercício empático, né? Você se coloca no lugar do outro. Perfeito, né? Edith Stein, né? Filósofa santa Benedita da Cruz, né? Monja carmelita que morreu no campo de concentração nazista, filósofa, né? Secretária de Edmund Russell. Sim. Ela tem um estudo profundo sobre a dignidade da pessoa humana, Sim. sobre a empatia. Né? Então, se coloque no ventre. Faça hoje essa experiência. Todo mundo está me vendo, está ouvindo a gente. Faça essa experiência antes de dormir. Se coloque no ventre. Fica ali deitado fetalmente na sua cama, né, como um feto. E se imagine no ventre daquela menina de 10 anos e você recebendo uma injeção de cloreto de potássio no coração. Né? Fique ali 10, acho que as pessoas 15. precisariam de mais de uma noite para conseguir realmente. Eu acho que Perfeito, eu precisaria de mais de uma noite para poder pensar Olha, sobre o que a isso. Jane colocou é perfeito. O problema é a desumanização do bebê no ventre. Então, quem é humano? Só quando nasce? Né? Aqui, justamente, como quando eu disse a guerra semântica, né? A distorção semântica. Armas matam. Não, armas não matam. Né? Bebê é um fardo. Isso aqui não é um feto, é um mutuado de céu. Não. Isso aqui é uma pessoa. Sim. É um indivíduo. Um dia você, então, foi um feto. Um dia você, então, foi um amontoado de células. E quando você se tornou pessoa, com dignidade, com direito, né? O direito da criança, o ECA, né? Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? Então, quando que você se tornou gente? Quando o Estado disse que eu podia ser gente, né? Uhum. Quem tem autoridade para dizer quando você se tornou gente, pessoa? É o que? Um médico? É a OMS? É o STF? É a ONU? É o Sim. quem? São as grandes fundações que financiam a cultura da morte. Quem é? Sim, sim. Né? Meu caro, o Instagram me avisou aqui que nós temos 1 minuto para concluir nossa live. Eu senti que se deixasse a gente falava por 2 horas, não por 1. Perfeito. Da próxima vez vamos para o YouTube que nós fica lá, ó. É uma boa. Bom, eu gostaria de... Admilson, não é isso? Isso, Ademilson. Ademilson, eu gostaria de agradecer com todo carinho a aceitação do convite.
Não é todo dia que eu posso conversar assim de frente com psicólogos, né? Pelo Estou à tipo de trabalho que eu disposição. faço. E não, exatamente, ainda mais com um católico, verdadeiramente católico. Então, assim, para mim é um privilégio enorme. Então, eu fico lisonjeado com a sua presença aqui hoje. Fico também muito honrado com a presença de todas as pessoas que nos acompanharam até aqui. Então, gostaria de agradecer. Gostaria de deixar informado que teremos mais lives interessantes ainda nas várias nuances do aborto.